Olá pessoal, eu me chamo Thiago, eu sou o CEO e também consultor aqui na Impets e hoje eu trago para vocês um conteúdo super atual sobre como construir uma máquina de vendas do zero. Isso mesmo. Ah, Thiago, mas eu não sei nada sobre vendas. Ah, Thiago, mas eu não tenho ainda uma operação de vendas. Tudo bem, esse conteúdo aqui é para todo mundo, tá? Eu vou trazer aqui um passo a passo de como você pode estruturar a sua operação de uma forma simples e super didática. Então, vamos nessa. Bom, eu me chamo Thiago, sou natalense, tenho 26 anos, engenheiro de produção, sou apaixonado por tênis, tênis do esporte, tá? E sou especialista em cientista de vendas. O que quer dizer isso? Existe cientista de vendas? Pois eu dediquei os últimos 5 anos da minha carreira para estudar e me especializar em vendas complexas e consultivas. E hoje atuo como consultor e também como cientista, então realizando alguns experimentos de vendas para entender quais são, se de fato as boas práticas, as metodologias que vocês leem aí nos livros de fato funcionam em cenários reais, em casos reais, se eles dão resultados para empresas reais. Bom, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar de como que vocês vão estruturar as suas máquinas de vendas do zero e o que vocês podem esperar, né, dessa palestra, desse momento aqui, que eu vou compartilhar um pouquinho do que eu aprendi sobre vendas com vocês. Bom, vocês podem esperar aqui uma introdução do que é máquina de vendas, um passo a passo para construir a sua, e no final eu vou fazer uma revisão para vocês não esquecerem os principais conceitos. Combinado? Então, vamos nessa. Bom, o que é uma máquina de vendas? Uma máquina de vendas é uma operação que possui os pilares processos, pessoas e gestão bem estruturados e também que entrega resultados previsíveis, tá? Então, essa é a nossa definição aqui na Impetus de máquinas de vendas. Note que eu quero enfatizar, na realidade, essas três palavras: processos, pessoas e gestão. Bom, quando se fala em processos, estou falando de processos de vendas estruturados por solução, ou para cada solução que você tem aí no seu negócio. Ah, Tiago, mas eu trabalho como prestador de serviço. Você tem uma solução. O serviço que você presta resolve um problema de uma pessoa. Isso é uma solução. Ah, Tiago, eu trabalho com produto físico. Tudo bem, isso também é uma solução. Você desenvolveu esse produto ou você comercializa esse produto porque esse produto resolve o problema de alguém, certo? Então, quando eu falo de processos, você que está aí querendo saber como estruturar sua máquina de vendas, você precisa desenvolver, estruturar, implantar um processo de vendas para cada solução. Além disso, é importante você ter um playbook de vendas. Chamamos de playbook de vendas, nada mais nada menos que um manual que vai conter aí o passo a passo do que o teu time de vendas ou você mesmo precisa fazer para vender para um potencial cliente. Então, ela é um guia, tá? E também é uma siglazinha que se utiliza muito na área da computação, desenvolvimento, mas que também utilizamos aqui em vendas, que chama SLA. O SLA, o Service Level Agreement, o Acordo de Nível de Serviço, ele é muito importante em operações. Basicamente, esses acordos, eles ditam o que vale e o que não vale, são as regras do jogo. Então, poxa, será que essa venda realmente valeu? Então, a venda só vale quando assina o contrato, a venda só vale quando faz o primeiro pagamento, eu só aceito como cliente, como novo cliente, um cliente que nunca realizou uma compra na tua empresa, tudo isso vai estar lá nos SLAs, beleza? Bom, o segundo pilar que eu falei é gestão. Quando se fala em gestão, o que você precisa desenvolver para ter uma máquina de vendas? Você precisa desenvolver estratégias, tá, de geração de demanda. O que é estratégia de geração de demanda? Pegando o conceito aí de demanda, se eu tenho um produto, uma solução, eu oferto isso para o mercado. Mas eu preciso ter uma demanda para conseguir atender os clientes. Então, estratégia de geração de demanda são essas estratégias que fazem com que você identifique ou, de fato, gere uma demanda para o teu produto, solução, serviço. É importante também no eixo de gestão fazer um bom planejamento de vendas. Então, qual que vai ser sua meta? Sua meta vai ser anual, bimestral, trimestral, semestral, anual? Como que vai ser?
E também é muito importante fazer o monitoramento e controle de indicadores e métricas. Afinal, quem não conhece seus números dificilmente conseguirá atingir o objetivo aí, seu grande objetivo, né? No pilar pessoas, 3 pontos são importantes: recrutamento, formação e retenção. Recrutar bons profissionais de vendas, formar bons profissionais de vendas e reter profissionais de vendas. Então, note que tudo isso junto compreende uma máquina de vendas. Nossa, mas eu não sei fazer isso. Isso é muito complexo, isso vai demorar muito tempo, ou eu não preciso de uma máquina de vendas. Vamos lá. Se você hoje, se hoje você não é um banco, eu gosto de dar o exemplo do banco porque o banco é o único tipo de empresa que o cliente ele precisa desesperadamente, ele vai até o banco e fala, por favor, me aceite como cliente. Se esse não é o seu caso, você precisa de uma máquina de vendas. Você precisa de uma operação comercial para que consiga vender seus produtos para o mercado. Afinal, uma empresa, no final do dia, ou um prestador de serviço, ele faz duas coisas. Ele produz, ele vende, ele atende os clientes. Então, como é que eu faço para estruturar uma máquina de vendas do zero? Vamos lá, o passo 1. Tá, vamos do início. É muito importante você entender para quem que você vende. Então, hoje, você atende o consumidor final ou você atende outras empresas? É o famoso B2B ou B2C? Vou fazer um comparativo aqui rápido. Enquanto no B2C as compras são baseadas em necessidades básicas, no B2B elas são baseadas em necessidades específicas. O que isso quer dizer? No B2C, a maioria das compras elas estão relacionadas com, eu vou comprar, fazer um pedido aqui no iFood porque eu estou com fome, necessidade básica. Eu vou comprar uma roupa porque eu preciso ir para o casamento de um amigo. No B2B, o comportamento mais comum é que as compras sejam baseadas em necessidades específicas, como, por exemplo, eu preciso reduzir os custos da minha empresa. E aí eu faço uma compra para isso. Vou comprar um software que vai me ajudar a gerenciar meu fluxo de caixa, eu vou contratar um serviço de consultoria ou algo nesse sentido. Fazendo algumas outras comparações, no B2C, as aquisições elas são feitas na sua grande maioria em maior escala e com menor valor, tá? Então, nota-se que no B2C, boa parte das compras tem um ticket menor, enquanto no B2B, você tem um ticket maior e uma menor escala. Ainda falando sobre o B2C, agora sobre o B2C, o processo de decisão, na maioria das vezes, é rápido e individual, ou é mais rápido até, que no B2B, nas transações de empresa para empresa. Normalmente é um processo mais longo de decisão, envolve diferentes níveis hierárquicos e até mesmo diferentes pessoas. Por fim, mas não menos importante, enquanto no B2C o foco é em satisfação, status e até mesmo economia, no B2B o foco é na eficiência e nas características técnicas. Então, assim, esse para quem você vende é muito importante. Você pode até atender o B2C e o B2B sem problema algum, mas é muito importante que você entenda quais são as especificidades de cada tipo de consumidor. Bom, uma outra coisa que é importante você estudar e definir de início, quando estiver estruturando sua operação de vendas, é isso aqui, ó, os custos de sua operação. Tem uma continha que a gente faz que ela é bem fácil e vai ser muito importante para vocês, que é a seguinte, ó, em um lado da equação vocês vão colocar o custo de retenção de seus clientes e vão somar isso com o custo de aquisição dos clientes. Beleza? Como é que eu faço o custo de retenção, Tiago? O custo de retenção é basicamente o custo que você tem para ou reter um cliente. Vamos pensar o seguinte: se eu presto um serviço, vamos pensar na Netflix, que é um caso global. A Netflix, para ela entregar séries e filmes para você a todo momento com qualidade, ela precisa de uma equipe de pessoas ali no atendimento, ela precisa ter
em nuvem, né? Toda essa gama de séries, de filmes, ela precisa de um servidor local, distribuídos em vários países. Ela precisa de uma infraestrutura, toda a infraestrutura, uma equipe para poder entregar isso para você. Então, quando a Netflix ela faz um cálculozinho que é quanto é para ter, por exemplo, o Tiago, entregar para o Tiago a minha solução. Agora, se eu somo esse custo, mais o custo de conseguir um novo Tiago, ou seja, uma outra pessoa como eu para assinar o Netflix. Esse é o custo de aquisição de clientes, tá? É o custo quanto eu invisto para conseguir um novo cliente. Bom, se eu somo esses dois custos e minha equação, eu preciso igualar essa minha equação com o que a gente chama de receita recorrente mensal. Receita recorrente mensal é quanto o cliente ele vai deixar de todo mês na tua empresa. Aqui eu estou trazendo o conceito de mensal para facilitar a conta. Então imagina só que, bem exemplo, tá? Que o custo para reter um cliente na Netflix é de R$ 5, tá? E o custo para adquirir um novo cliente é de R$ 4. Então, de um lado da equação eu vou ter R$ 9, do outro eu vou ter o quanto que eu pago. Por exemplo, se eu pago R$ 18,99, R$ 19. Notem que o valor que eu pago ele é maior que o custo para reter e o custo para adquirir novos clientes. Beleza, a equação está equilibrada. O problema é quando se paga mais para reter, somando, né, para reter e adquirir novos clientes, do que o cliente paga. Essa conta ela precisa fechar para que sua operação de vendas ela seja bem sucedida. Do contrário, quanto mais você vender, maior será o seu prejuízo no longo prazo. Deixa eu mostrar um exemplo disso. Aqui eu tenho algumas comparações de modelos de vendas, tá? O de complexidade de vendas versus custo de aquisição de clientes. Notem no diagrama aqui de cima, que começa com freemium, no touch, light touch, high touch, field sales. O que são esses modelos? Eles são modelos de vendas. No modelo freemium, eu estou falando de um modelo como, por exemplo, o Spotify. O Spotify você começa a usar, você não precisa pagar nada. Eu uso uma solução boa, sem pagar nada. Mas para ter acesso a mais algumas funcionalidades, eu preciso pagar. Esse é o modelo freemium. Eu não falo com ninguém. No modelo No Touch, que é o segundo modelo depois do freemium, ele é muito parecido com o freemium, só que ele não tem a versão não paga. Para você começar a usar, você tem que pagar. Depois disso, eu tenho um modelo já que trabalha com inside sales, vendas internas, chamado de Light Touch. Então, é um modelo que existe um vendedor do outro lado e esse vendedor ele entra em alguns momentos da venda. Eu tenho um modelo de inside sales High Touch, ou seja, com alto contato, que aí nesse modelo, do início ao final da venda, vai ter a figura do vendedor ali. E por último, o modelo Field Sales, né, de venda de campo, vendedor externo. Note que esses modelos eles estão associados diretamente com alguns custos de aquisição. $100, $200, $2.000, $8.000 e $25.000. Qual que é o modelo mais dispendioso, paga mais caro, vamos dizer assim? O vendedor de campo. Que o vendedor de campo vai gastar com deslocamento, o tempo dele ali naquele cliente, a hora dele, tá? A hora de deslocamento entre um lugar e outro. Muitas vezes vai envolver almoços, cafés. Então, esse é o modelo mais caro. O modelo mais barato é o freemium. Tiago, então eu vou escolher o mais barato porque é o que funciona para mim. Não é bem assim. É importante que você entenda, e aí você pode fazer isso fazendo um benchmarking, pesquisando, vendo com outras empresas, como que o seu consumidor final ele gosta de comprar. E também leve em consideração qual o teu tipo de solução. Se é uma solução com a menor complexidade, se eu estou vendendo, por exemplo, roupa, camisas, eu consigo vender pela internet utilizando uma plataforma marketplace. Já, se eu estiver vendendo, por exemplo,
algo com uma complexidade maior, um software que vai ajudar a gerenciar todos os produtos de uma empresa. Note que isso é um pouco mais difícil de explicar, um pouco mais complexo. A figura do vendedor já se torna importante. E aí eu preciso definir se eu consigo ter um vendedor, eu consigo pagar, minha operação consegue pagar por um vendedor de campo ou um vendedor interno. Então, esse modelo que eu estou trazendo para vocês aqui é para mostrar que uma operação de vendas, lá no início, você tem que levar em consideração, antes de contratar um vendedor, antes de definir como é que você vai vender, chegar até os seus clientes, você precisa fazer algumas continhas. E essas continhas vão fazer toda a diferença para o sucesso da sua máquina de vendas, certo? Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses modelos de vendas, tem muito conteúdo lá no @processo de vendas, que é o nosso Instagram, então não deixe de dar uma olhada. Bom, mas vamos lá. Essa parte aqui pareceu meio nerd, mais complexa esse início aqui, mas daqui para frente vai ser mais rápido. Bom, no passo 2, qual que é o passo 2? É definir as estratégias de geração de demanda. As estratégias são 3. Outbound, ou prospecção ativa. Aqui eu chamo assim, como gerar leads-alvo. Leads-alvo são os leads gerados pelo outbound. Existem várias formas de fazer isso. A mais famosa delas é a prospecção ativa de empresas. Então, quando você pesquisa outbound, é muito comum você ver prospecção ativa. Mas não se limita só a isso. Outbound também é flyer, outdoor, mala direta, propaganda em TV e rádio, remarketing, telemarketing, AdWords patrocinados no Instagram, por exemplo, no LinkedIn, marketing de guerrilha, tudo isso é outbound. São estratégias na qual você mostra a tua solução, tua proposta de valor para o teu potencial cliente, vai até o seu cliente, tá? Também chamado o outbound de marketing interrupção. Nós temos também o inbound. O inbound já se caracteriza pelo marketing de atração, estratégias na qual você atrai seus clientes, potenciais clientes, utilizando muitas vezes iscas. Então, você vê aí webinar, templates, infográficos, e-books, formulários e muito mais. E é uma estratégia, tá? Muito utilizada por empresas mundo afora, principalmente quando se trata de marketing de conteúdo. Tá dentro. É uma das ações que você pode fazer no inbound. Nós temos também a boa e velha indicação, que é como a maioria das empresas começa a monetizar. Mas dentro da indicação, você pode explorar alguns canais, como, por exemplo, social selling, né, as vendas sociais, eventos, campanhas de indicação, influenciadores e por aí vai. Bom, esses aqui são algumas estratégias de geração de demanda, estratégias que vão possibilitar você ter uma entrada de leads previsível. O que são leads, Thiago? São potenciais clientes. E para você vender, você precisa de potenciais clientes. Leads, ou potenciais clientes, são o combustível da sua máquina de vendas. Por isso, também, logo no início, é importante você definir qual vai ser a sua estratégia, tá, de geração de demanda. Thiago, tem que ser uma das 3? Não, pode ser as 3. Eu sugiro que no início você escolha uma, implemente, uma vez que você tenha sucesso com ela, vá para a segunda e terceira. Obviamente, tem empresas muito bem sucedidas que aplicaram as 3 de uma vez ou 2 simultaneamente e deu certo, tá bom? Bom, qual que é o passo 3? Passo 3 é você estruturar o seu processo de vendas. Principalmente se existe a figura do vendedor na sua operação de vendas. Beleza? O que é um processo de vendas? Ele é um guia com todos os passos que os vendedores devem executar da primeira abordagem ao fechamento de um negócio. Bom, em um processo de vendas, muitas vezes vocês vão ver eles assim. E até confunde às vezes se é um processo ou um funil de vendas. Bom, esse aqui é um processo de vendas que é definido nas fases de prospecção, qualificação, demonstração e negociação. Na realidade, a diferença de um processo de vendas para um funil de vendas é muito simples. O funil é isso que vocês estão vendo, o processo é o passo a passo, o que eu tenho que fazer em prospecção, o que eu tenho que fazer em qualificação, o que eu tenho que fazer em demonstração e o que eu tenho que fazer em negociação. Essa é a principal diferença do processo de vendas. Mas para você chegar nisso, para você saber quais são as etapas que você precisa ter aí na sua operação de vendas, e não só dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né, um copiar e colar.
nesse modelo aqui que eu estou mostrando, o que você tem que fazer? Você tem que seguir algumas outras etapas. A primeira delas é definir qual que é o teu perfil de cliente ideal. O perfil de cliente ideal é a descrição de uma empresa fictícia que possui as características em comum com os melhores clientes da sua empresa, ou seja, que eles têm mais resultado, estão mais satisfeitos e que são fiéis à sua empresa, à sua marca. Bom, mas o que é um perfil de cliente ideal? Aqui tem um exemplo de um. Então, imagine, empresas de software, porte. Estamos falando de empresas de pequeno e médio porte, startups, que estejam em Natal, São Paulo, Belo Horizonte, que tem um orçamento aí para investir em vendas fora equipe, time comercial de R$ 3.000, nos quais os tomadores de decisão são o CEO e o CMO e usam referências nessa tomada de decisão. Como dores não conseguem vender com previsibilidade ou não sabem escalar sua operação de vendas, têm como objetivos de curto prazo bater suas metas anuais e de longo prazo atuar em todo o Brasil. Isso é um perfil de cliente ideal, é um modelo que eu consigo encontrar e segmentar de forma escalável. Então, basicamente, com isso aqui eu consigo encontrar outras empresas que se parecem com essas aqui e oferecer a minha solução para elas. Eu tenho aqui também as personas. Personas são mais famosas. As personas são como os perfis de cliente ideal, só que no caso são pessoas. Então eu consigo, de fato, personificar nas personas a pessoa ideal para a qual eu vendo. Note que o anterior eu estava tratando de empresas, aqui eu estou tratando de pessoas. E aqui eu tenho a persona do João. Não vou me ater aqui a explicar quem é o João, mas basicamente o João é uma persona para a qual eu vendo hoje, beleza? E aí eu caracterizo o João de acordo com a empresa, idade, gênero, educação, mídias, objetivos, desafios e como minha empresa pode ajudar o João. Bom, depois dessa primeira parte de perfil de cliente ideal, personas, eu preciso mapear a jornada de compra desses potenciais clientes. A jornada de compra ela é o caminho que o cliente percorre desde a primeira interação com a minha empresa até a compra do produto. Então, ela é o inverso da jornada do processo de vendas. É a jornada do cliente. Beleza, jornada do cliente. Então, quer dizer que o cliente, antes de chegar até mim, ele passa por uma jornada. É isso mesmo. Essa jornada ela começa no aprendizado descoberto, que é quando o cliente ele tem um estalo. Poxa, eu acho que isso é legal para mim, certo? Estou controlando o tempo aqui. E aí, além do aprendizado descoberta, eu vou ter também, depois desse momento inicial do estado que o cliente ele pensa, isso aqui deve ser interessante, vem o momento 2, que é o reconhecimento do problema. Nesse momento, o cliente ele vai tentar estudar e se aprofundar um pouquinho mais para entender qual é a dor dele. Ou seja, o que eu preciso fazer diferente para ter mais resultado hoje? E aí, esse é o momento 2 de jornada. O momento 3 é a consideração da solução, ou seja, quais são as soluções, quem é que pode me ajudar a resolver os problemas que eu identifiquei. E por último, nós temos o momento de decisão de compra, onde a compra acontece, na qual eu vou avaliar as soluções que, em consideração da solução, foi apresentado, baseado em alguns critérios, e vou tomar minha decisão. Se eu fosse usar um exemplo aqui para facilitar ainda mais como que é a jornada de compra, eu vou usar aqui, por exemplo, tá, o pedido de um almoço. Então, imagina que você está aí na hora do seu almoço, você está com fome, seu momento de aprendizado descoberta, você tem um estalo, poxa, estou com fome. Ok, mas o que eu vou comer hoje? Aí eu vou para o reconhecimento do problema. Ah, eu comi comida mexicana ontem, já comi sushi anteontem, vou comer aqui uma comida, não sei, vou comer uma massa. Ok, quais são as opções de restaurante que eu tenho aqui de massas no iFood? Eu vou pesquisar algumas soluções, alguns restaurantes, né, no caso, e aí eu vou ver, esse aqui está melhor avaliado, esse aqui está com valor ok, e aí eu vou decidir qual eu vou comprar. Eu vou comprar em tal restaurante esse prato aqui. Pronto, decidi comprar, vou lá e confirmo meu pedido.
note que teve toda uma jornada até eu comprar. Mas, se eu não levar em consideração, né, se eu não levar em consideração toda essa jornada, eu não teria ali, por exemplo, algumas sugestões de restaurantes, sugestões de pratos, promoções e outras coisas no meu aplicativo. Então, para o modelo de vendas do iFood estar como está hoje, ele precisou estudar essa jornada do cliente. E é o que você vai fazer quando estiver estruturando o seu processo de vendas. Bom, e aí, por último, mas é o mais importante, o processo de vendas. Como é que eu estruturo um? A Impet desenvolveu uma ferramenta chamada Canvas de Processo de Vendas. Se vocês quiserem ter acesso a essa ferramenta, basta ir lá no link da nossa bio, nós temos essa ferramenta aqui para você baixar. Ou então acessar o nosso site www.processodevendas.com. Aqui no Canvas de Processo de Vendas, eu consigo detalhar quais são as etapas da venda, os objetivos do vendedor em cada etapa, qual que é o processo que precisa ser executado em cada etapa de venda, quais são as ferramentas que eu vou utilizar para executar cada processo, o que eu preciso validar em uma etapa para avançar para uma próxima, quais são os motivos de perda, os quais eu aceito ou prevejo que posso perder oportunidade de vendas em cada etapa, qual o tempo de estagnação, ou seja, o tempo máximo que um lead pode passar em cada etapa, qual que é a meta de conversão em cada etapa, ou seja, o quanto eu espero converter em percentual, e também a meta de avanço, o quanto eu espero converter em números. Com base nisso, eu consigo descrever um processo de vendas. Com base nisso, num canvas como esse, bem preenchido, o seu time vai saber como executar o processo de vendas, como vender do momento zero até o fechamento do negócio, ok? E aí nós temos o passo 4. O passo 4 para a sua máquina de vendas, para estruturar a sua máquina de vendas, é justamente entra no eixo de pessoas. Então, quando se fala em pessoas em vendas, alguns pontos importantes são contratar, formar, desenvolver e motivar a sua equipe. Lembrando que desenvolver e motivar está naquele ponto de reter, certo? Bom, como é que eu faço para contratar, fazer boas contratações em vendas? É importante que você estabeleça uma teoria das características ideais de vendedores. Nós chamamos isso, tá, de perfil ideal do vendedor. E aí você vai definir uma estratégia para avaliar cada característica. Você vai avaliar os candidatos a partir dessas características e ao final você vai ter um modelo. E é importante que você aprenda melhor esse modelo. Se você tiver com dúvidas sobre como que eu faço esse perfil de vendedor ideal, olha só o que eu tenho para você. Prontinho. Aqui nós temos os papéis de vendas. Papéis como, por exemplo, Hunter, Closer e Farmer. Papéis muito comuns em vendas. E cada um deles tem algumas características e habilidades que são chave. Então, eu tenho aqui no Hunter inteligência emocional, produtividade, comunicação, coachability, protagonismo, tá? Parceria, interessado e interessante. E eu tenho outras características e habilidades para Closer e Farmer. Então, é importante você definir quais são essas características e habilidades que um vendedor ideal para você precisam ter. Depois disso, você vai levantar aí informações gerais, tá, sobre o seu perfil de vendedor ideal, metas, frustrações, motivações, influenciadores, personalidade, habilidades e canais. Assim você consegue compor, tá, o teu perfil de vendedor ideal. Também é interessante levar em consideração qual cultura você espera do candidato, visão de futuro, quais produtos e serviços ele vai trabalhar, modelo de vendas e muito mais. Feito isso, sim, você vai ter um perfil de vendedor ideal. Então, para você construir isso, você precisa fazer aquelas definições que eu falei, né? Eu estou falando de um SDR, ou seja, um Hunter, um BDR, que também é um Hunter, ou um Closer. Quais os objetivos dessa pessoa? Quais são as motivações e frustrações? Basicamente, você faz uma listinha ali de perguntas que você precisa responder para você gerar um perfil de vendedor ideal. Como eu falei também, é importante definir o modelo de venda, perfil de mercado, quais são as hard e soft skills necessárias,
né? Skills, habilidades técnicas e comportamentais, traduzindo, disponível e benefícios oferecidos para essas pessoas. Depois disso, você precisa definir um modelo de avaliação para avaliar essas habilidades durante o processo seletivo e, por fim, você vai precisar melhorar o seu modelo. Você vai melhorar seu modelo uma vez que você contratar uma pessoa, você vai identificar ali quais foram os pontos que você poderia ter feito melhor. O segundo ponto, que é a parte de formação, para estruturar um programa de formação, segue uma linha muito parecida. Você precisa definir quais são os elementos da sua metodologia de vendas. Esses elementos, entre eles está o seu processo de vendas, certo? Entender quais são os perfis de vendedores que compõem o seu time, criar um programa de formação de vendas e também aprender a melhorar com o seu modelo. Quando se fala em currículo desejado, se fala o que meus vendedores precisam ter para performar muito bem, né? Ser top performers. E aí nós temos o que? Soft skills, né? Habilidades comportamentais, como construção de relacionamento, pesquisa, resolução de problemas. Hard skills, que são habilidades técnicas, precisam ser desenvolvidas muitas vezes em cursos, em treinamentos, como escuta ativa, engajamento de vendas e comunicação empresarial, e bem como Whole Critical Skills, que são habilidades ligadas ao papel que vai ser desempenhado, prospecção, qualificação, negociação, tá? E aí você precisa, uma vez que você definiu esse currículo ideal, você precisa criar um programa de formação. Isso você pode fazer com um cronograma de treinamento. Então, na semana 1, na segunda-feira, você vai trabalhar produto e mercado, na terça, uma hard skill e fazer simulações, na quarta, trabalhar fazendo treinamento sobre mercado e uma soft skill, na quinta, uma hard skill, uma simulação, e na sexta, trabalhar no modo sombra, né, fazer um modelo sombra de treinamento e também fazer um momento para compilar os aprendizados da semana. Isso aqui é uma semana de um programa de formação, não é um programa de formação por completo, ok? Isso aqui é muito importante, você ter isso pronto, tanto para novos vendedores, vendedores que acabaram de chegar na tua empresa, como para vendedores que já foram formados e que precisam se desenvolver. É importante também, pensando em desenvolvimento, pensar num plano de desenvolvimento individual. E basicamente esse plano ele precisa ter um foco no profissional, na pessoa a ser desenvolvida. Ele precisa ter um alto grau de personalização. Então precisa atender as necessidades daquela pessoa. E esse plano ele tem que ser pensado em performance versus evolução. Basicamente, você precisa fazer um diagnóstico 360 da pessoa, das habilidades que ela precisa, que ela hoje precisa desenvolver com maior urgência. Você precisa traçar planos de ação para desenvolver essas habilidades e você precisa acompanhar se com esses planos de ação e com o trabalho que você vem desenvolvendo junto nesse plano de desenvolvimento individual, a performance dessa pessoa está aumentando ao longo do tempo. Todo plano de desenvolvimento individual precisa ter objetivos e métricas, ok? E aí, se você fizer isso, você vai garantir que você está desenvolvendo o seu time. Já quando se fala em retenção, tá? E aí entra a parte de motivação também, 3 pontos são importantes. Você desenvolver na sua empresa uma cultura de vendas, então todo mundo precisa estar engajado, entendendo que todos são vendedores. Você precisa estruturar muito bem um plano de comissionamento. Afinal, estamos falando de vendas, né? E a profissão de vendas tem como diferencial os ganhos variáveis. E também um plano de carreira, para que as pessoas elas se motivem a realmente crescer dentro da empresa, a fazer carreira. Se você faz isso, você vai aumentar muito a probabilidade da retenção dos colaboradores fiquem na sua empresa. Beleza? Mas motivar não é só dinheiro. Você pode motivar proporcionando experiências únicas com o seu time, fazendo offsites, por exemplo. Offsites, não offsets. E aí, o que é isso? É basicamente você tirar um dia ali fora do horário de trabalho para levar o pessoal do teu time de vendas ou da tua empresa como um todo para se divertir e confraternizar, sempre visando desenvolver alguma coisa da cultura, tá? Da tua empresa. Você pode também
proporcionar momentos de reconhecimento. Então, muitas vezes, momentos de reconhecimento motivam muito mais do que a comissão no final do mês. Então, é importante pensar um pouco fora da caixa e promover formas de motivar que não envolvam só dinheiro. Afinal, o dinheiro, até um certo ponto, né, por mais que você coloque assim, quanto mais você vender, mais você vai ser remunerado, ele tem uma limitação. Já que essa questão de motivação que não envolve dinheiro não tem. E uma quarta dica que eu acho bem interessante, é bem diferente, você fazer, por exemplo, um almoço com o CEO ou o almoço com alguma pessoa do time ali, que é algo que mostra para o teu colaborador que está preocupado em ouvir que você está ali presente para ele enquanto principal figura da empresa. Então, são alguns exemplos de ações de motivação que não envolvem necessariamente uma remuneração a mais, um comissionamento, beleza? Bom, eu falei que ia ter um momento de revisão no final, estamos no momento final. E aí, se você chegou até aqui e não sabe o que é uma máquina de vendas, vou revisar para você. Uma máquina de vendas é uma operação de vendas que tem os pilares de pessoas, processos de gestão bem estruturados e consegue entregar resultados previsíveis. Como estruturar uma do zero? Vamos lembrar dos passos. Passo 1, você precisa entender para quem você vende e qual o modelo de vendas mais adequado para a tua operação. Passo 2, você precisa definir a sua ou suas estratégias de geração de demanda. Passo 3, você precisa estruturar o seu processo de vendas. Passo 4, você precisa desenvolver os principais processos ali de pessoas, que é recrutar, formar, desenvolver e motivar as pessoas do seu time. Se você quer aprender a estruturar a sua máquina de vendas do zero e não deu tempo de fazer tudo isso agora, enquanto estava vendo essa palestra, tudo bem. Aqui na Impetus nós temos uma certificação gratuita, que é como construir sua máquina de vendas do zero, construindo sua máquina de vendas do zero, e você pode ter acesso a essa certificação aqui, por esse QR Code, ou também no link da bio do nosso Instagram, @processo de vendas, ok? Bom, quero agradecer a todos vocês. Esses aqui são os meus contatos e nos vemos muito em breve. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Por favor, se quiserem avaliar aqui essa palestra, essa apresentação, me adicione no LinkedIn e manda o seu feedback. Vai ser super bem-vindo. Um abraço aí e até a próxima.